Olá, queridos alunos, vamos reiniciando as nossas aulas, né? Sempre é um prazer estar com todos vocês. E hoje nós falaremos sobre necessidade da vida social, tomo 2, módulo 12, roteiro 1. É a parte da doutrina que nos fala sobre a filosofia, né? E nós vamos questionar sobre essa necessidade. Será que é tão necessário ter a vida em sociedade? Será que eu não posso viver na minha caverna e não me incomodar com mais ninguém? Imagina, aquele indivíduo que está sempre me perturbando, eu me escondo dele, vivo na minha caverna, não? Cerco ela com arame farpado, não? E vou viver minha vida. Será que eu preciso de vida social? Vamos descobrir? Vamos descobrir. Então, a vida social é uma obrigação natural? Que é pergunta do Espírito, ele nos responde. Certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Então, já começamos a ver uma obrigatoriedade de viver em sociedade. Eu já não posso mais viver numa caverna, nem cercá-la de arame farpado, né? Cerca eletrificada para poder viver isolado. Já viu que é uma lei de Deus, né? Deus criou o homem para que ele viva em sociedade. Deus deu-lhe a palavra e todas as demais faculdades necessárias ao relacionamento. Opa, já começou a mudar. Então quer dizer que eu emito som, eu falo, porque é uma necessidade de me expressar? Não poderia não me comunicar? Não, eu tenho a voz, eu tenho a palavra, justamente para socializar. Então a sociabilidade é uma lei da natureza, a que o homem não pode se esquivar sem prejudicar-se, pois é por meio do relacionamento entre semelhantes que ele desenvolve a sua potencialidade. Deus lhe deu a fala e outras faculdades para que, através da vida em sociedade, pudesse evoluir. O insulamento priva o homem das relações sociais que lhe garante o progresso. A sociabilidade é instintiva e obedece a um imperativo categórico da lei do progresso que rege a humanidade. Então, por aqui eu já vejo que eu não posso viver insulado. Eu necessito viver em sociedade. E algum parente, alguns perguntam assim, mas como é chato, né? Sempre eu vou esbarrar aquele sujeito que está sempre sendo pedra de tropeço, sempre criando dificuldades na minha caminhada, né? Ele está sempre me contrariando. Por que razão eu vou viver com esse ser? Toda. Por que toda? É através desse indivíduo, é através desse irmão, é através desse ser que eu sou testado diariamente se eu aprendi a lição. Então, a pedra de tropeço, o irmão que cria dificuldade, embaraça a minha vida, ele é importante, ele talvez seja mais importante do que o meu amigo. Interessante, né? E normalmente eu pouco oro por esse irmão. Normalmente eu até nem oro por ele no momento das minhas orações. Eu vou orar por aqueles que são meus amigos, aqueles que me querem bem. Quando, na verdade, esse irmão, ele é meu teste final. É ele que vai dar o tom se efetivamente eu estou seguindo as orientações de Jesus. Se lá na instituição que eu estou atuando, se efetivamente eu estou sendo sincero nesse trabalho, se eu estou me transformando. Então, quando eu esbarrar com esse indivíduo em sociedade, oremos por ele. Eles merecem a nossa oração. Aliás, eles mais do que merecem a oração, eles merecem o nosso aplauso. Aplauso, instrutor? Como assim aplauso? Sim, porque quando eu sou aprovado, quando eu não reajo em relação aos ataques dele e procuro agir, eu sou elevado, eu me torno um ser evoluído. Então ele merece meus aplausos, porque ele permitiu que eu resistisse a todos os ataques que ele desfechou contra mim. Então esse ser merece mais do que oração, merece meus aplausos, porque é através dele que eu testo o meu progresso. Então a questão 768 é perguntada aos espíritos. O homem, ao procurar viver em sociedade, apenas obedece a um sentimento pessoal ou a um objetivo providencial mais geral? E ele nos responde. O homem deve progredir, mas não pode fazer isso sozinho porque não dispõe de todas as faculdades. Eis porque precisa se relacionar com os outros homens. No isolamento, se embrutece e se enfraquece. Então, por que eu estou em sociedade? Para ter uma troca. Então, meus talentos que foi me concedido pelo Criador, precisam ser trocados com outros talentos. Para quê? Para que eu oferte esses talentos ao outro e o outro oferte para mim os seus talentos.
E é por aí que nós vamos ganhando evolução. Porque sim, quando nós interferimos, há pouco tempo nós ouvimos uma palestra do Leandro Carnal, que ele nos falava sobre isso, o problema de darmos opinião. Nós tudo queremos saber, tudo damos opinião, quando na verdade nós estamos no campo do achismo. Por quê? Porque nós não nos limitamos a dar ao outro o nosso talento. Além disso, a gente quer dar aquilo que não possuímos, e aí começamos os conflitos. Então, nós vivemos em sociedade para troca. Eu não entendo de medicina, eu vou procurar um médico para me dar orientação. Eu não entendo de psicologia, eu vou procurar um psicólogo para me dar orientação. Eu não entendo de engenharia, mas eu quero construir. Como eu vou construir se eu não entendo de engenharia? Eu preciso procurar um engenheiro. E assim sucessivamente. Então, nós estamos em sociedade para que haja essa troca entre todos aqueles partícipes dessa sociedade, todos aqueles seres que habitam dentro desse planeta, fazendo as suas trocas recíprocas, todos se acrescendo, todos evoluindo, todos atingindo a lei maior, que é o progresso. André Luiz, no livro Libertação, nos fala: cada criatura na crosta terrestre nasce para enriquecer-se através do serviço à coletividade. O maior do reino celeste é aquele que se converte no servo de todos. Olha o que Jesus nos vai apresentar. Então, quando eu quero ser alguém proeminente, eu quero conduzir, a primeira noção que eu tenho que ter em mente é o que Jesus tinha com muita sabedoria. Ele era servo, ele se colocava a serviço do outro. E quando eu quero ser rei, eu não posso ter rei, governante, eu não posso ter um pensamento diferente desse, porque eu irei para um caminho desvirtuado. Eu irei necessariamente levar o meu povo ao sofrimento, porque eu necessito ser servo deste povo, eu preciso ser servo daqueles que eu estou a conduzir. É isso que o bom pastor faz, é isso que um instrutor deve fazer, um professor deve fazer, ser servo, ensinar, mas sempre sendo servo, se colocando a serviço de. E ninguém consegue ser servo se insulando. De forma alguma, de forma alguma. Todos nós precisamos, para ser servo, né, ter uma comunidade, né, para que a gente possa colocar os nossos talentos a serviço dele. Então, sendo o fim supremo da sociedade promover o bem-estar e a felicidade de todos os que a compõem, para que tal seja alcançado, a necessidade que cada um de nós observe certas regras de procedimento ditadas pela justiça e pela moral, abstendo-se de tudo que possa destruir. Então, nós precisamos também compreender, quando vivemos em sociedade, os limites nossos. Até onde é o meu limite? Eu não preciso de uma lei humana para dizer o meu limite. A própria sociedade vai ditar esse limite. Aliás, né, abre-se um parênteses, é na família que nós vamos aprender os limites das leis. Os limites que eu posso chegar ou até onde eu devo ir. É a família que vai mostrar isso para todos nós. Depois viremos a sociedade, que é a sociedade, aí é a coisa mais ampla. Mas a primeira noção de legislação, a primeira noção de limitação está na família. Eis a razão da importância da família como limitador do ser. Ou melhor, como educador do ser. E aí Kardec pergunta na questão 769. Compreende-se como princípio geral que a vida social faça parte da natureza, mas como todos os gostos estão também na natureza, por que os gostos pelo isolamento absoluto seria condenável se o homem encontra nele sua satisfação? Para pensar. O que será que os espíritos vão nos responder quando eu me sinto tão bem no meu cantinho, lá no meu sítio, né? Ninguém me incomoda, só vou ouvir passarinho, né? Não tem que me preocupar com absolutamente nada. Não tem que falar com ninguém, não tem que lidar com ninguém. Não sei da tua dor, não sei do teu sofrimento. Isso não me atinge. O teu sofrimento é o seu, eu não estou te vendo. Quer dizer, como se fala, o que os olhos não veem, o coração não sente. Então você vive a sua vida, eu vivo a minha, né? Eu sinto prazer em viver sozinho. E olha quem nos responde, nossa, satisfação de egoísta. É isso que ele vai nos dizer. É por egoísmo, quando eu não quero dividir meus talentos, eu quero viver no meu sítio, já estou aposentado, não tenho que me preocupar com nada. E se dane a sociedade, eu não tenho que acrescentar na sociedade, já dei meu trabalho para ela. Satisfação? Egoísta.
E ele continua: há também homens que encontram satisfação em se embriagar. Vós os aprovais? Deus não pode ter por agradável uma vida em que o homem se condena a não ser útil a ninguém. Não pode. Nós fomos criados para socializarmos, fomos criados para haver essa troca. E quando eu anulo isso, quando eu me coloco dentro de uma caverna, eu estou contrariando a lei de Deus. Eu estou sendo egoísta, eu estou deixando de servir, eu estou deixando de dar o meu talento a muitos daqueles que necessitam. Aí eu não tenho nada para doar. Como que não tem doar? Principalmente os irmãos aposentados, né? Como que não tem doar? Tem uma experiência enorme em suas vidas que pode e deve doar, que pode e deve servir, pode e deve orientar. É um dever de todos nós. E quando eu me coloco dentro da minha caverna e não abro isso, eu estou a causar grande sofrimento a mim e à humanidade. Porque sim, eu responderei por isso. Eu costumo brincar nessa parte, né, que uma das coisas que mais me envergonhou foi quando eu vi meus diplomas, né? Eu descobri, depois de muito tempo, né, eu fui abrir minhas gavetas, eu descobri que meus diplomas estavam amarelados, comidos pela traça. Aí eu descobri como era inútil tudo aquilo que eu tinha acumulado se ficasse na minha gaveta. E como seria importante se eu tirasse da minha gaveta todo esse conhecimento e ofertasse ao outro. E aí eu descobri o caminho da felicidade. Esse é o caminho da felicidade. Quando você pega os seus diplomas, não fique apreciando na gaveta, porque eles estão amarelados, eles estão corroídos pela traça. Mas o meu conhecimento, esse não. Esse continua ativo, amplo, e quando eu oferto esse conhecimento, eu me torno um ser feliz. E ele pergunta: o que pensar dos homens que escolhem viver em reclusão absoluta para fugir do contato nocivo do mundo? Eu até lembro muito o monge do Tibete, não é? É muito bom ser monge lá no Tibete. Não? Excelente, né? Você pratica os seus mantras, tem as suas obrigações, uma paisagem lindíssima, né? Sim, e daí? Porque sim, você precisa ser monge, não lá na montanha, aqui na base, no chão da montanha. É aqui que você precisa aprender a ser monge. É aqui que são os desafios da minha transformação. É aqui que são os desafios de eu exercitar o perdão, de eu compreender e aprender a observar os efeitos do outro sem criticá-lo. Simplesmente contemplar e entender que esse ser terá a sua oportunidade também de evoluir como eu tive a minha. Aprender a agir e não reagir. Agir e não reagir é aqui. Né? Então a gente costuma falar, é muito bonitinho na casa espírita, botar minha roupa branquinha e falar coisas doces lá dentro, mas não basta. Não é ali que eu vou mostrar essa transformação. É quando eu ultrapasso os muros dessa instituição é que eu vou te dizer se efetivamente eu aprendi as lições. Então olha que ele responde. Ele nos diz que essa reclusão para fugir do mundo é duplo egoísmo. Duplo egoísmo, sim. Porque além de eu não dar nada, não, mas eu estou em oração. Isso não basta. Isso não é necessário, só isso. Eu preciso me doar, eu preciso servir, eu preciso me colocar à prova, eu preciso fazer com que a humanidade caminhe, ande em direção ao progresso. Isso é um esforço que eu preciso estar inserido em auxiliar no movimento desse mecanismo que vai fazer a Terra progredir. E quando eu isso não faço, é um duplo egoísmo. Então a vida do homem é a sua própria confissão pública. Não importa o que digam de nós, mas aquilo que fazemos é o que vai dizer quem somos. Então, não adianta nós ficarmos contando historinha aqui, falando coisas bonitinhas. A nossa vida é que vai dizer quem nós somos, o que nós fizemos, o que nós gravamos na pedra da história, que benefício nós trouxemos. Alguém me perguntou, como é que eu vou transformar a humanidade? Eu não estou aqui para transformar a humanidade, nem você está aqui para transformar a humanidade. Nós estamos aqui para corroborar com a transformação da humanidade. E essa transformação passa necessariamente pela minha transformação. Quando eu me transformo, eu auxilio na transformação do mundo. E é isso que todos nós temos que fazer. Essa é a confissão que eu faço da minha vida ao mundo. Quando eu, através das minhas atitudes, através da minha forma de me apresentar, eu auxilio no progresso da humanidade. Essa é a confissão que fica. Este é o gravar na pedra da história. E ele pergunta, mas se esse retiro tiver por objetivo uma expiação ao lhe impor uma privação pesarosa, não é meritório?
E não responde. Fazer antes o bem do que o mal é a melhor expiação. Ao evitar o mal, cai em outro, uma vez que se esquece da lei de amor e de caridade. Então, essa ideia, não, eu vou ficar recluso para evitar o mal. Isso não há mérito nisso, não há nenhum benefício nisso, muito pelo contrário. Eu tenho que estar no mundo, sem ser do mundo, mas estar no mundo, praticando o bem, recebendo a ingratidão do mundo, recebendo as agruras do mundo, recebendo a violência do mundo e retribuindo a ele amor, porque sim, através dos meus exemplos é que eu vou mudar essa humanidade. O Cristo, quando esteve entre nós, não usou de violência, usou de firmeza em sua fala, usou de um discurso bastante incisivo na demonstração dos equívocos dos homens de sua época, mas não deixou de ser amoroso. A humanidade lhe deu sofrimento, a humanidade lhe deu bastante agruras, e ele soube transformar tudo isso em benefício para que nós conseguíssemos compreender hoje o grande homem quem foi o Mestre Jesus. Nós demos sofrimento a ele, ele nos devolveu em forma de amor. Então trabalhe para o bem dos outros para que possa encontrar o seu próprio bem. Então, isso é uma regra. Toda vez que eu trabalho para o bem, eu encontro felicidade, eu encontro prazer, eu encontro alegria. É isso que o Cristo nos apresenta. O trabalhar para o bem, o maior beneficiário desse bem somos nós. É a regra de ouro. Quando eu sirvo, na verdade, eu estou lastreando para mim mesmo todo um arsenal de paz, todo um arsenal harmonioso à minha volta. Eu encontro prazer ao servir. Uma citação que diz que nós não somos só responsáveis pelo mal que fazemos, mas também pelo bem que deixamos de fazer. Oh, citou bem o Pequeno Príncipe, né? Então, o que pensar daqueles que fogem do mundo para se devotar ao alívio dos sofredores? É outra história. É aqueles que vão abdicar dos seus interesses pessoais, abdicar de suas vidas de interesses materiais, vão abandonar tudo isso para servir. Vamos ver quem nos responde. Esses se elevam ao se rebaixarem. Tem duplo mérito por se colocarem acima dos prazeres materiais e por fazerem o bem cumprindo a lei do trabalho. E nós vamos encontrar Madre Teresa de Calcutá, Irmão Dulce, o nosso querido Chico e tantos outros, né, que abandonaram os seus prazeres pessoais, seus interesses materiais, sim, que eles poderiam até viver uma vida bem tranquila. Alguns desses tinham uma vida muito bem apessoada, né? Alguns eram intelectuais, professores de classe média, como Madre Teresa, né, que era professora, né? Enfim, eram seres extremamente equilibrados economicamente e abandonam tudo isso para servir. É claro que esse ser tem mérito, é claro que esse ser tem que ser aplaudido. Esses seres são seres a serem e se espelhar, seres que devemos olhar, vislumbrar, seres especiais e que pouquíssimos de nós teríamos a coragem de fazer o que eles fizeram. Eu não vou dizer que duvido, mas eu diria, com honrosas exceções, muitos de nós não fariam o que esses homens e essas mulheres fizeram. Um exemplo de Chico, né, que poderia ser riquíssimo, né, com as obras que psicografou, e, no entanto, viveu simples e morreu simples. E nossa, que não está se falando de pessoas que deixaram de viver no mundo aqui fora para se enclausurar em determinados locais. Não, justamente o contrário. São pessoas que deixaram de viver uma vida, digamos assim, normal, glamurosa para se dedicar ao próximo. Eles abdicaram dos seus interesses pessoais para se dedicar ao próximo. E aí pergunto, o que pensar do voto de silêncio determinado por certas seitas desde a antiguidade? Sim, tem seitas que acham que a purificação reside em você manter-se em silêncio. Vamos ver quem nos responde. Perguntai antes se a palavra é um dom natural e por que Deus a concedeu ao homem. Deus reprova o abuso e não o uso das faculdades que concedeu. Entretanto, há momentos em que o silêncio pode ser útil. No silêncio vos concentrais, vosso espírito torna-se mais livre, pode então entrar em comunicação conosco. Mas o voto de silêncio, olha o que ele nos diz, é tolice. Porque a fala, o expressar, o materializar as ideias através de palavras é um dom que Deus nos deu. Como eu vou silenciar? Como eu vou me neutralizar? Como eu vou me anular diante de um talento fantástico que foi nos dado de nos expressar, de colocar as nossas ideias
no campo material, de pegar nossas ideias e dizer a você o que eu estou pensando. Isso é um talento e que precisa ser utilizado. A palavra instrui, a palavra conforta, a palavra consola. Se você cria um voto desse, você priva o seu ser de auxiliar o próximo e fazer o bem também. É verdade. Então, sem dúvida, os que consideram essas privações voluntárias como atos de virtude têm uma boa intenção, mas se enganam porque não compreendem verdadeiramente o alcance das leis de Deus. Então, nós precisamos ter muita cautela quando adotamos determinadas posturas, né, e nos perguntar, essa postura não está contrariando a lei de Deus, não? Será que Deus gostaria de ver a sua criação se tornar tão inútil quanto a se colocar em silêncio? Então, viver o Cristo é também conviver com o próximo, aceitando conforme as suas imperfeições, sem constituir fiscal ou pretender corrigi-lo, antes acompanhando com bondade, inspirando ao despertamento e a mudança de conduta de um mútuo próprio. Isolar-se, portanto, a pretexto de servir ao bem, não passa de uma experiência na qual o egoísmo predomina, longe da luta que forja heróis e constrói santos da abnegação e da caridade. Então, a recomendação que nos é dada não é ser o fiscal do nosso irmão. Não é porque uma compreensão, uma consciência maior me foi tomada à custa de muito trabalho, de muito sacrifício, é que eu devo impor a você. Não, eu preciso te auxiliar no despertamento dessa consciência. Eu preciso andar a teu lado. Essa semana eu vi uma coisa muito legal. O meu amigo não é aquele que me levanta do chão. Não. Isso é interessante isso, né? O meu amigo é aquele que se deita ao meu lado e espera eu adquirir força para eu me levantar. Então, observe o que é esperar a mudança do outro, inspirando o outro. Porque sim, às vezes eu quero levantar o outro, mas o outro não está pronto para se levantar. O outro ainda não está pronto, eu vou causar muito mais dano a ele do que ele permanecendo ao chão. O que eu tenho que ter é paciência, eu tenho que ter tolerância, ser fraterno com o meu irmão e me colocar ao lado dele. E, através das minhas atitudes, inspirá-lo a, por si só, soerguer-se, levantar-se, sendo eu a fonte inspiradora. Assim como tenho em tantos outros irmãos que passaram pela Terra, André Luiz, né, Madre Teresa de Calcutá, Joana de Ângeles, né, Chico Xavier, Divaldo e tantos outros que são para mim fonte inspiradora. Por quê? Eles são modelos que eu quero seguir. Eu atingi a perfeição? Não. Mas com certeza, através desses seres é que eu levantei. Que é através desses seres que tiveram a paciência, a sabedoria de, através dos seus ensinos, fazer com que eu ganhasse consciência e compreendesse, é que eu sou ergui. E se hoje eu estou aqui, eu agradeço a esses espíritos que foram extremamente dadivosos para comigo, me ensinando, tendo a paciência de aguardar o meu amadurecimento. Assim, encerramos mais uma aula, sendo sempre grato essa oportunidade que nos é dada de poder passar um pouquinho do nosso talento, né? De dizer, Pai, muito obrigado por todo esse talento que derramaste sobre mim e que me permite estar na tua lavoura servindo, porque este é o caminho de todos nós. Graças a Deus.